Então, hoje, nós vamos falar sobre limites, mais especificamente sobre como os limites eles são criados. Então, entender como os limites são criados ajuda você a entender também um pouco melhor sobre o impacto, a influência que seus pais tiveram na sua criação. E para quem é pai aqui, no caso hoje a gente tem aqui pais de adolescentes presentes, então vai ser muito interessante isso aqui, porque de certa forma, a adolescência, a gente vai ver daqui a pouco, ela é uma fase onde existe toda uma reestruturação dos limites do ser humano. Essa fase de reestruturação dos limites acontece na infância, acontece na adolescência e acontece também no início da fase adulta. Eu vou falar isso daqui a pouco. Então, hoje, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai entender um pouco da nossa infância, do papel dos nossos pais em formar quem nós somos e como isso ajudou ou atrapalhou a nossa habilidade de criar limites hoje. Vitor, você está falando isso só para colocar peso na minha cabeça? Não estou falando isso para colocar peso na sua cabeça, estou falando isso para te dar mais poder ainda, porque a partir do momento que você entende isso, você se torna capaz de mudar ainda mais os seus próprios pensamentos, sentimentos, comportamentos. Então, a gente vai hoje adquirir essa perspectiva muito interessante que vai ajudar a entender muita coisa e vai ajudar você a evitar alguns erros junto com os seus próprios familiares. Vamos lá, vamos começar então. Então, falando sobre limites, né? Os limites são criados em momentos específicos da nossa vida, né? Eles são criados durante principalmente a fase de crescimento ali, a juventude. Se você tem bons relacionamentos durante a sua infância, os seus limites eles vão ser saudáveis. Se você passa por situações desgastantes com a família, com os pais não conseguem manter bons relacionamentos com você enquanto você é criança, ou você passa ali por situações traumáticas, de alguma maneira, na sua fase adulta, vai existir algum tipo de dificuldade, de desafio para poder estabelecer limites. Então, se você recebe limites muito rígidos na infância, muito duros, muito parecidos com a muralha, vão existir problemas de limite depois. E se você recebe limites que são muito flexíveis, limites que são muito fracos na infância, os limites seus na fase adulta tendem a se desintegrar, desaparecer, e você também vai sofrer de alguma maneira depois com dificuldade. Aí, a gente, então, começa aqui a entender o que aconteceu no seu passado e talvez você veja aqui um pouco da forma como seus pais agiram com você, para que você entenda um pouco mais sobre seus desafios hoje e ganhe mais poder sobre isso. Porque se lá atrás, na sua infância, na sua adolescência, no seu início de fase adulta, estava nas mãos dos seus pais, hoje está nas suas mãos fazer essa mudança. Então, nós vamos entender o passado para agir com mais força, mais poder ainda no presente. Então, a criação dos limites é um processo contínuo que nós vamos passando durante toda a nossa vida. Mas esse processo é mais intenso em algumas fases específicas da nossa vida. Dentre essas fases específicas, nós vamos ter ali a infância. Na infância, você tem um processo de individuação, de diferenciação, de separação da criança dos pais. Então, quando a criança nasce, ela se acha, ela se vê como sendo uma única coisa com a mãe. Depois, por um período, ela começa a entender que ela é diferente. Depois de entender que ela é diferente, ela passa a experimentar e a agir como quem não tem limites e acredita que tudo é possível. E depois tem uma outra fase que é uma fase de reequilíbrio. Então, são 3 fases. Em todas essas 3 fases, eu vou entrar mais especificamente já em quais são essas fases e como elas se desenvolvem. Em todas elas, você vai ver que a relação com os pais é extremamente importante para que aquela criança ela tenha um bom desenvolvimento, para que a gente, na fase adulta, tenha uma boa relação com limites. Olha só, como seres humanos, a nossa primeira necessidade é de relacionamento.
Nós somos pessoas que querem se sentir amadas, conectadas com outras pessoas, que querem se sentir parte de algo. Toda criança, na sua infância, quer se sentir parte da sua família, quer se sentir amada pelos seus pais. Então, os pais têm o dever de criar um ambiente com amor, com aceitação incondicional para com os filhos. Este amor e essa aceitação incondicional dá segurança para a criança explorar, para a criança desenvolver seus limites. Seja para ela aprender a dizer não, seja para ela aprender a ouvir não. Então, quando existe esse amor, esse vínculo, essa conexão forte, aquela criança sabe que ela pode viver limites e estabelecer limites sem perder o relacionamento. E também ela sabe que ela pode colocar limites e viver limites sem ser prisioneira da vontade dos outros, vivendo algumas vezes as consequências do comportamento dela. Repara, gente, que cada vez mais, à medida que a gente vai avançando, falando sobre limites, dá para perceber que ter limites é sobre você decidir o que você vai fazer e conviver com as consequências. Ou decidir o que você vai fazer e estabelecer consequências para o comportamento de pessoas que romperem esses limites seus. Consequências que dizem respeito a como você vai agir. Mas beleza, de qualquer maneira, então, a criança, à medida que está desenvolvendo, ela tem esse vínculo que dá para ela amor, dá para ela segurança. A gente chama isso, de forma técnica, na psicologia, de constância objetiva emocional. Então, é aquela constante, aquele amor constante que dá segurança para a criança crescer, se desenvolver, para a criança se sentir ali pertencente e conectada com aquela família. Essa ligação emocional ajuda a pessoa, ajuda a criança, ajuda o infante a se sentir à vontade nos seus relacionamentos, ajuda a criar uma base forte para a criança suportar e para os pais suportarem as separações, que é aquele momento que a criança começa a se separar, começa a entender que ela é diferente da mãe e do pai. Essa constância, esse amor gera uma rede de proteção que ajuda a evitar os conflitos, a evitar ou superar os conflitos naturais que vão surgir no desenvolvimento dessa criança. Então, vamos lá. Vamos falar sobre as 3 fases. Então, a criança passa por 3 fases. Você passou por essas 3 fases, tá? E você vai ver que essas 3 fases, elas também são percorridas de uma maneira mais rápida durante a adolescência e depois de uma maneira ainda mais rápida na forma, ali no início da fase adulta. Essas 3 fases são descobrimento. O descobrimento envolve descobrir que eu sou separado, que eu sou único, que eu sou diferente. Experimentação. Experimentação é quando eu agora entendo que eu posso fazer e eu começo a fazer coisas diferentes. E, por último, o reequilíbrio, que é quando eu começo agora a entender as consequências todas dos meus comportamentos e que não posso sair simplesmente fazendo tudo à torto e adoidado. Vê se não parece aquela criança maluca, gente, eu vou botar essa expressão aqui, aquela criança maluca que sai fazendo um monte de coisa e fala, gente, esse menino tá doido. Ou vê se não parece aquele adolescente que é inconsequente, começa a fazer um monte de coisa e que depois começa a ter mais consciência. E vê se não parece aquele jovem que acabou de entrar na faculdade e que agora acha que pode fazer tudo o que quiser porque está dirigindo, mas que com o tempo começa a ter mais consciência do seu comportamento. Não parece, gente? Vê se faz sentido para vocês isso aí. Parece muito isso que eu estou falando para vocês. Então, essas 3 fases elas são percorridas durante esses três momentos da vida. Mas vamos falar agora especificamente sobre essas fases na infância, porque elas vão servir de referência, uma referência mais precisa para cada um de nós. Então, vamos lá. Na infância, o primeiro momento é aquele momento que o bebê nasce e ele se considera um com a mãe. Só que nos primeiros 5 a 10 meses de vida,
o bebê começa a ter uma mudança, a criança começa a ter uma mudança, ela começa a perceber que ela não é igual à mãe, ela começa a perceber que ela é diferente da mãe. Essa é a fase que a gente chama de descobrimento ou diferenciação. É quando aquela criança ainda é dependente da mãe, só que ela percebe que ela não está totalmente presa àquele vínculo com a mãe. Aí é muito interessante, né? Porque nessa fase, a mãe começa a ver o bebê dizendo não, o bebê falando que não quer comer aquilo ali, o bebê cheio de vontades. E é natural isso, é o processo de diferenciação. Parece que ele tem um pouco mais de vontade, de força. Beleza. Depois dessa fase, a partir dos 10 meses de idade, a criança agora já começa a viver um novo estilo, um novo comportamento, um comportamento de experimentação. Esse estágio da separação, da individuação, da formação da personalidade da criança, é quando o bebê ali começa, né, a já andar, a usar palavras. E nessa fase, o bebê, a criança, mostra todo aquele nível de irresponsabilidade, de energia, de grandiosidade real. Ele acha que ele pode fazer tudo. Então, aquela fase que a criança tem mais energia, que apronta bastante, que pula, que brinca, que te testa o tempo todo, sabe? E nessa fase, ele tem muita energia, mas ele não tem controle nenhum sobre ele mesmo, nem tem limite pelas suas paixões. Ele quer comer, ele vai comer um monte. É nessa fase aqui que o bebê pega o leitinho e esparrama pela cozinha toda e faz uma bagunça. É nessa fase que o bebê ele mete a mão no prato, faz uma bagunça. Então, o que acontece? Aqui não existe limite. A criança acha que pode fazer tudo. Agora, olha que interessante, tá? Tem gente que parou naquela fase anterior, que é a fase onde ainda tem um vínculo, está começando a se separar, manifesta um pouquinho de vontade. Mesmo adulto, continua assim com os pais. Continua assim com outras pessoas. Isso é um problema de limites. Tem gente que já está aqui, ó, nessa fase. Irresponsável completo. Acha que pode fazer tudo o que quiser. Acha que pode simplesmente sair, que nunca vai ser pego. Acha que a vida sempre deve algo para ele. Tem gente que está aqui. Então, essas crianças na fase de experimentação acham que a vida, que a vida é sobre ter todo o poder do mundo nas mãos. E em certo momento da nossa vida a gente viveu dessa forma. Aqui é importante os pais darem limites para os filhos, para eles terem e arriscarem à vontade. As crianças aqui assumem mais risco. As crianças aqui fazem mais. Então, aqui, os pais precisam ser firmes para que os riscos não sejam exagerados. Aqui vem muita agressividade, sabe, de energia, muita iniciativa. Se os limites são exagerados nessa fase, aí você cria uma criança que não tem criatividade, porque ela foi podada, foi cortada. Você tem uma criança que muitas vezes é muito passiva, porque o pai o tempo todo queria conter a energia da criança, queria conter a força da criança, queria diminuir aquela forma agitada que a criança apresentava. Então, percebe aqui que você precisa, de certa forma, deixar, mas não pode exagerar. Na verdade, tem que ter limites aqui que são realistas, limites que são firmes, consistentes, que não vão atrapalhar o entusiasmo da criança, que não vão reduzir a criança. Então, percebe, gente, talvez alguns que estão me ouvindo agora conseguem se ver com falta de criatividade, conseguem se ver com falta de entusiasmo, e talvez a origem disso esteja lá na forma como seus pais lidaram com você enquanto você estava crescendo nessa fase aqui. Talvez eles te podaram demais, talvez eles queriam que você amadurecesse mais rápido. Tinha maldade do lado deles, gente? Não tinha maldade nenhuma. Talvez você fez isso com seus filhos, mas não tinha maldade nenhuma, você simplesmente não sabia. Não sabia.
Então, aqui, as crianças nessa fase aprendem a viver sem medo de risco. Tem alguém aí que tem medo de arriscar? E se o seu medo de arriscar, na verdade, tivesse sido só um comportamento que foi programado? Porque o tempo todo, quando você era criança, você queria pular, queria aprontar, coisa natural da idade, mas seus pais diziam, não, não faça isso, é perigoso, não faça isso, é perigoso, não faça isso, é perigoso. Tá vendo, gente? Como é que é o processo psicológico da formação de uma criança, a formação de um ser humano, e como que a influência dos pais é grande? E aí, talvez, muita coisa ali foi programada. Então, aqui, quando a gente vai chegando ao fim dessa idade, ao fim dessa fase, o fim dessa fase, ela começa ali por volta dos 18 meses. E aí inicia-se uma nova fase, que é a fase do reequilíbrio. Na fase do reequilíbrio, a criança já se percebe totalmente desconectada da mãe, ela percebe que ela é diferente da mãe, só que aqui ela percebe que ela não pode fazer tudo. Então, aqui, dos 18 meses até os 3 anos de idade, é a fase onde os limites eles são aprendidos de forma mais intensa. Aqui tem um restabelecimento da conexão com os pais, tem uma aproximação maior, e aqui a criança está preparada para se relacionar com o mundo externo, com as outras pessoas, sem perder a noção de si mesmo. Então, nessa fase, a criança volta à realidade e ela começa a aprender os limites. É o momento de amadurecimento daquela criança. Aí, nessa fase, você vai ver a criança criando os seus próprios limites. A criança aqui vai criar limites mais sólidos. Então, aqui é o momento onde você ensina para a criança que a raiva é porque existe algum problema que precisa ser resolvido. Você permite a expressão de sentimentos pela criança, para que ela não simplesmente reprima aquilo e cresça com bloqueios ou com dificuldades. Aqui você ensina para ela a dizer não, ela aprende a dizer não da forma certa, ela aprende que é um limite verbal que está sendo colocado. Então, aqui acontece duas coisas. A criança aprende a dizer não de forma correta e ela aprende a respeitar o não de forma correta. De modo que quando chega lá por volta dos 3 anos de idade, já tem três coisas que uma criança ela já tem que ser capaz de demonstrar. Primeiro, ela tem que ser capaz de dizer não para coisas que ela não gosta. Então, tem coisas que ela não vai gostar. Segundo, ela tem que ser capaz de ouvir não, sem ter medo de perder o amor das pessoas que estão ao redor dela. E terceiro é ótimo, né? Terceiro, ela tem que ser capaz de se ligar aos outros, só que sem perder a noção de si mesma, sabendo que ela é diferente, sabendo que ela tem autonomia. Aí, esses três processos que eu falei, essas três fases aqui, vão existir de uma forma mais acelerada em outras fases da vida, na adolescência. Então, na adolescência também tem essa fase onde ele vai se destacar ainda mais dos pais, se diferenciar ainda mais, explorar coisas para descobrir quem ele é, e depois disso, consolidar os limites, entendendo que ele pode se ligar emocionalmente a outros, ser diferente deles, ao mesmo tempo dizer não e ouvir não. E a outra fase que vai acontecer isso aqui é o início da fase adulta. Na adolescência, você vai ver aqui várias questões mais maduras, né? Sendo desenvolvidas, a sexualidade, a competição, a identidade sexual, a identidade adulta. E na fase ali do início da fase adulta, né, dos jovens adultos, você vai ver um nível de responsabilidade maior, uma liberdade que é até assustadora para alguns, aquela fase onde muitas vezes o jovem vai morar sozinho, ou vai fazer uma faculdade fora e tem que cuidar de si mesmo, das suas coisas. Então, tem um aumento no nível de compromisso e de responsabilidade. Aí, o que acontece? Nossos pais, agora vamos lá, que isso aqui vai ser interessante. Nossos pais, muitas vezes, eles falham conosco. Eu falei isso tudo aqui para criar a base, né? Então, eu falei que tinha que ter aquela constância emocional. Só que, muitas vezes, os pais,
eles não conseguem manter essa constância emocional ou tem acontecimentos que mexem com essa constância emocional e isso gera problemas de limites. Problemas de limites que não são simplesmente comportamentos nossos, mas que vieram de atitudes dos nossos pais. Então, seriam causas. Os nossos pais eles estão ali na raiz do problema, do fruto ruim que a gente está tendo na vida adulta. Vitor, o que eu faço em direção aos meus pais que acabaram agindo dessa forma? Aqui só perdão, é só isso, mais nada. Perdão, porque essa é a única forma que vai te desvincular emocionalmente disso e te deixar completamente livre para avançar. E, de outra forma, você entender também que, principalmente aqui quem tem filho adolescente, né, que vai passar por essa fase, você entender que eles vão precisar de ter esse apoio, de que, de certa forma, eles vão se diferenciar cada vez mais na adolescência agora e também no início da fase adulta, e que você vai precisar, de certa forma, respeitar essa diferenciação natural, biológica, psicológica que acontece. Mas, ao mesmo tempo, vai ter que prestar atenção, porque, num certo nível, eles começam a ficar inconsequentes. Então, você vai ter que colocar alguns limites, até que a fase de maturidade ali no final, onde ele já começa a entender o não, a saber dizer não, a ter um maior autocontrole, começa a surgir novamente e o amadurecimento vem. Tá, vamos falar sobre, então, atitudes dos pais, né? Primeira atitude dos pais que gera problemas para nós na fase adulta é a fuga dos limites. O que acontece? A criança está se desenvolvendo, chega naquela fase de experimentação, onde ela começa a mostrar um monte de energia, e aí o pai, sabendo que o limite que ele coloca não é respeitado, ok? Que a criança acha que pode fazer tudo, o pai falando várias vezes não, 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 e cansando, o pai simplesmente começa a fugir do filho, começa a se ausentar da presença do filho, como uma forma de castigar, porque ele está chateado, porque o filho não respeita mais. Gente, olha só, olha que interessante, isso aqui acontece quando é criança, é bebê, acontece quando é adolescente, acontece quando é jovem. Então, preste atenção nisso aqui, ó, porque isso aqui pode salvar o teu relacionamento com o teu filho para o futuro. Pode salvar o relacionamento com a sua filha para o futuro. Olha só, não é a divergência, a experiência que seu filho quer viver, que justifica um isolamento total e uma retirada da sua parte. Gente, ó, isso aqui é muito sério. Isso aqui, preste muita atenção no que eu vou falar agora, tá? Isso aqui vale para quando você está falando de filhos que são crianças, adolescentes ou jovens. Isso aqui não funciona desse jeito para adultos, relacionamento entre adultos. Relacionamento entre adultos, isso que eu vou falar agora, tá? Isso que eu vou falar agora é um tipo de limite. É um tipo de limite. Pode ser entendido como limite geográfico, mas aqui, no relacionamento com jovens, adultos, crianças, isso aqui não é saudável, que eu vou falar agora, tá? Porque vocês vão ver que, na hora que eu começar a explicar isso aqui agora, você vai falar assim, mas isso parece muito com o estabelecimento de limites que você já falou, só que aqui eu estou falando de relacionamento com filhos, e estou falando com relacionamento com pessoas que estão com maturidade em desenvolvimento. Então, o que acontece? Ó? Os pais, muitas vezes, sentem que é muito importante que seus filhos, que seus jovens, seus adolescentes atendam o que eles estão falando. Só que eles têm essa fase natural, que é uma fase de experimentação, que é uma fase de dizer não, que é uma fase de não respeitar, de achar que pode fazer o que quiser. Isso acontece com a criança, acontece com o adolescente, acontece com o jovem adulto. E aí o que acontece? Nessa hora, muitas vezes, quando os filhos discordam, os pais se ausentam, se retiram, meio que começam a mostrar que é como se aquele amor, aquela constância emocional não existisse mais. O pai ali, naquele momento que houve o não, ele meio que toma uma atitude que dá a entender que o filho não é amado. Eita, isso aqui. Aí isso vira um tipo de manipulação emocional. Ai, gente, isso aqui é pesado. Então, o que acontece? Quando os filhos, os adolescentes, os jovens se comportam mal, mesmo se comportando mal, o amor tem de continuar lá. Eita, isso aqui, gente, é complexo. É complexo. Porque este amor presente é a constante emocional que vai permitir ele desenvolver os limites maduros, saudáveis.
Pais que se afastam dos filhos, que fazem cara feia, que simplesmente mostram que estão chateadinhos. Eita, gente, isso aqui é bem complexo isso, entendeu? Porque eu sei que alguns podem estar me ouvindo agora pensando assim, Vitor, mas isso aí é a honestidade emocional que você já falou. Sim, é verdade. Mas isso em relacionamentos maduros. Relacionamentos onde você está com outro adulto. Um relacionamento conjugal, um relacionamento onde você está com seu filho adulto, mas com seu filho criança, adolescente, jovem. Isso aqui vai se parecer muito com uma manipulação emocional. Ai, filho, quando você faz isso, eu fico zangada. Gente, olha só, tudo bem, é honestidade emocional, mas você é o adulto da relação, não adianta você falar como é que seu filho te deixa sentindo simplesmente. Olha só que interessante isso aqui é muito contrário senso, porque com um adulto você pode falar assim, isso é honestidade emocional. Porque eu estou me segurando para falar porque é muito complexo isso, entendeu? Então eu tenho que colocar as palavras aqui bem colocadas para não ficar confuso e ao mesmo tempo não gerar problema. Porque eu estou falando isso aqui, gente, porque amo todos vocês e quero ver vocês se relacionando bem com essas pessoas que são importantes na vida de vocês, os filhos, né? Aí, o que acontece? Muitas vezes, os pais, eles têm essa atitude, né? De se ausentar, essa atitude de, o filho não fez o que ele queria que fizesse, então ele fecha a cara, ele emburra, ele para de falar. Quando o pai faz isso, muitas vezes, sem perceber, ele está alimentando no filho uma postura aquiescente. Lembra, gente? Olha aqui como é que um aquiescente nasce. Um pai manipulador que faz um tipo de chantagem emocional, que exerce algum tipo de controle ali, através simplesmente das emoções, da ausência, retirando a constância emocional, a constância de amor. Aí aquela criança, ela percebe que se ela quiser ser amada, ela precisa fazer sempre tudo o que o pai quer. Aí pronto, você gera um comportamento aquiescente. Aquele que diz sim para tudo, inclusive porque é ruim. Aquele que não sabe dizer não. Tá entendendo? Então, Vitor, como que eu ajo numa situação dessa? Você tem que ensinar sobre limites. Filho, você tem o direito de continuar fazendo isso. Mas, se você continuar fazendo isso, eu vou fazer tal coisa. Se você continuar fazendo isso, você vai ficar de castigo. Se você continuar fazendo isso, você vai botar alguma outra consequência que você estabeleceu. Você vai ter que lavar sua roupa. Se você continuar botando a roupa fora do seu roupa suja, você vai ter que lavar sua roupa, porque eu não vou lavar. Então, eu estou dando exemplos aqui para dizer o seguinte, ó. Nesse momento, não é um momento onde você simplesmente faz esse afastamento emocional, sabe? E eu estou falando desse afastamento emocional, ele pode vir com aquele tom de voz magoado. Eu estou magoado com isso e tal. Pode vir com aqueles longos silêncios, sabe? Sem motivo aparente, esperando que seu filho descubra por que você está aborrecido. Pode vir explícito, né? Com um acesso de raiva, doença, com grito. Tudo isso, de certa forma, faz com que aquela criança, às vezes, até se torne, olha isso agora que eu falo, gente, se torne até mesmo, não só um aquiescente, mas um adulto apavorado. Um adulto apavorado, com medo de dizer não, porque sabe que vai provocar doença, que vai provocar tristeza, que vai provocar o caos na família e na vida dos outros. Aí tá aqui. Por que que o aquiescente nasce? Então, qual é a melhor atitude nesse caso, gente? Como resolve isso? Como resolve isso? Estabelecendo consequências. Dizendo para a pessoa o que ela está fazendo, seu filho, jovem, adolescente, adulto, jovem adulto, né, no caso, dizendo para ele, filho, você está fazendo isso, você tem o direito de fazer isso, mas é o seguinte, se você continuar fazendo isso, eu vou fazer tal coisa, ou vai acontecer tal coisa. Eu não vou pagar mais a sua faculdade se você continuar fazendo isso, eu não vou mais lavar a sua roupa, eu não vou mais te levar no colégio. Então, eu digo como eu vou agir. Eu não simplesmente falo, eu tô tão chateado de você fazendo isso, eu fico aqui muito ruim, você não está entendendo, isso está me fazendo muito mal. Entende que isso aqui é só uma manipulação emocional? Complexo isso, mas é real. Então, isso é um tipo de fuga dos limites por parte do pai. A fuga dos limites, que é o pai que
tentou estabelecer limites, não foi respondido, aí ele começa com chantagem emocional, ele para fugir daqueles limites ali, isso é ruim, isso acaba gerando comportamentos ruins no jovem, no adolescente, no jovem adulto. E aí, quando você chega na fase adulta, muitas vezes você está ali como um aquecente, como um esquivo, justamente porque você acha que se você abrir seus problemas, vai gerar mais problemas. Você acha que você dizer não, você vai causar um grande problema ali para sua família, as pessoas vão se sentir muito mal. Aí você acaba se tornando uma pessoa com muito medo. Ah, pensou, gente? Olha, não vale a pena. Vamos lá, outra coisa que acontece, né, quando os pais ali também estão lidando. É o caso onde a gente chama agora de hostilidade nos limites. O que é hostilidade nos limites? Não é simplesmente o pai que se chateia, é o pai que se zanga. Isso aqui é muito comum dos controladores, né? Controladores agressivos, lembra, gente? Ele se zanga com a criança que começa a se separar, com a criança que começa a dizer não, com a criança que começa a explorar. Ele começa a mostrar isso aí através de brigas exageradas, começa a mostrar isso aí através de castigos físicos, sabe? Então, é como se ele agora começasse a punir, ó, não é simplesmente ele ali fugindo e se sentindo malzinho, ele começa a punir a busca por independência do filho, do adolescente, do jovem. Punir exageradamente. Ele não consegue compreender que existe um processo de diferenciação encaminhando e ele começa a punir. Aí, à medida que ele vai punindo, você vê aquela criança dizendo cada vez mais sim, 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 mais chateada, guardando para si. Você vê aquela criança se tornando esquiva, sabe? Guardando as rochas, os pesos da vida para ela. Você vê aquela criança que simplesmente começa a dizer sim, porque tem medo da raiva do outro. Você vê crianças que não sabem ser responsáveis de verdade, porque elas simplesmente carregam o peso exagerado, de dizer sim para um monte de coisa, porque não quer sofrer a retaliação ali do pai ou da mãe. Ou, outras vezes, essa criança cresce, se torna agressiva, se torna hostil aos limites, tal qual o pai era. Já pensou, gente? Aí ela acaba repetindo o padrão do pai. Aí, às vezes, ela dá um sorriso, né? Por fora, tá, o que eu vou fazer? Por dentro, só tristeza, só raiva. E uma hora essa raiva explode. Essa raiva vem para fora. Outra situação que acontece com os pais, né? É o excesso de controle. Excesso de controle já é quando os pais começam a colocar limites muito rígidos, muito rígidos. Às vezes é amor, eles falam que amam demais, por isso que a gente coloca desse jeito, tem medo que os filhos se machuquem, tem medo que os filhos se prejudiquem, tem medo que os filhos façam algo que vai atrapalhar a vida deles. E aí, a criança que acaba vivendo limites excessivos, muitas vezes desenvolve uma relação de dependência, então depende dos pais para fazer tudo, de muito conflito de relacionamentos, porque às vezes ela entra para relacionamentos esperando que a outra parte também faça isso, de colocar limites muito rígidos, ou esperando limites muito rígidos, ou até elas mesmas colocando limites muito rígidos, achando que isso é saudável. E ali vai acontecendo essas relações aonde os limites vão sendo gerados de forma equivocada. E às vezes ela também tem dificuldade de estabelecer e manter limites claros. Por quê? Porque são limites tão rígidos para ela que ela não sabe como é que é estabelecer limites normais. Crianças que recebem limites excessivos dos pais, limites muito rígidos, né? Que são grandes muralhas que os pais levantam, muitas vezes crescem atrás de muralhas tão fechadas, mas tão fechadas que a criatividade delas vai toda embora. Elas não têm flexibilidade comportamental. Às vezes até mesmo têm dificuldade também de se arriscar. Então, dentre limites que são tão seguros, mas tão seguros, mas tão seguros, que ela não consegue assumir nenhum tipo de risco. Então, está explicado aqui porque muitas vezes uma das explicações talvez porque sua criatividade toda foi embora, porque muitas vezes você não se arrisca, é porque talvez na sua infância
foram muitos limites rígidos, exagerados. Vitor, como que eu faço, Vitor, se eu percebo que eu vivi isso aí na minha infância? Se você percebe que você viveu isso na sua infância, perdoe. Simples assim, perdoe. E saiba, segunda chance de criar algo muito melhor está presente a partir de agora. Vitor, a ferramenta é essa? É essa. Como que eu lido com isso? Desse jeito. Se foi com você e hoje você está vivendo, está colhendo consequências disso, né? Que foi plantado pelos seus pais. É perdão e entender que a partir de agora você tem a segunda chance. Porque antes eram seus pais que tinham esse controle sobre você, mas hoje quem tem esse controle sobre você é você. Mais um caso, tá? Outro caso aqui de atitude dos pais, ausência de limites. A criança vai viver a fase de experimentação, o jovem vai viver a fase de experimentação, o adolescente vai viver a fase de experimentação, e aí o pai acha que assim, não, tem que deixar mesmo, deixa ele fazer o que ele quiser, você vai ver que logo passa. Aí o menino vive ali uma inconsequência tremenda. E não só isso, às vezes ele faz umas... Vou usar essa expressão agora, tá, gente? Faz umas cagadas tão feias, uma cagada tão feia, que aí o pai corre lá e fala assim, ai, nossa, ele destruiu o carro. Não, mas é adolescente, faz isso mesmo. Deixa eu dar um carro novo para ele. Deixa ele lá pagar o conserto, né? Fazer o quê? Ai, nossa, dirigiu embriagado, R$ 3.000 de multa. Deixa eu pagar a multa, né? Ah, porque adolescente, adolescente faz isso mesmo. Aí, esse adolescente aqui, ele aprende a ser socorrido o tempo todo, cresce, achando que a vida deve ele, se torna um adulto manipulador e controlador. Por quê? Porque ele acha que alguém sempre tem que ir lá e tem que cobrir ele. É um irresponsável feliz. Por quê? Porque os pais alimentaram esse padrão nele enquanto ele era criança. Aqui o que ele precisa? Ele precisa de limites. Aí na relação da fase adulta vai ter problema porque ele é um indisciplinado, um despreocupado, ele vai ser irresponsável, ele vai na fase adulta pegar todas as mochilas dele, lembra, gente, dessa comparação? As responsabilidades que são do dia a dia que ele deveria carregar sozinho e vai ficar passando para outras pessoas. Vale a pena? Não vale. Aqui, a ausência de limites é o oposto da hostilidade ou dos limites muito rígidos. Então, aqui, ele não cria limites, ele não aprende a criar limites. Aí você, que muitas vezes se vê achando que tudo é possível, que todo mundo tem que dizer sim para você, que é o manipulador, que é o manipulador, né, que é o controlador, né, aquele perfil que a gente disse lá atrás, tá aqui a explicação. Muitas vezes foi o pai. Na verdade, seus pais te amavam, mas esse amor foi expresso de uma forma aí descontrolada, sem limites. Aí, às vezes, você também tem um perfil aqui que acaba se tornando agressivo, né? No primeiro momento, ele percebe que os pais estão fazendo isso sempre. Depois, ele acha que é obrigação dos pais fazerem, das outras pessoas fazerem. E ele vai para cima com palavras, com atitudes, porque tem que fazer. Aí você vê aquelas situações de pais batendo em filhos que agredem pais, que abusam dos pais até mesmo idosos. Aonde que surge esse padrão? Muitas vezes na infância. Foi aqui. Infelizmente, ele acaba colhendo depois consequências negativas, porque a vida tem a sua disciplina, não dá para fugir. Mas ele ainda se aproveita e destrói muito dos relacionamentos dele. Outra situação ruim são quando os pais acabam ali lidando com os filhos, com essas fases todas, né, com limites incongruentes. Então, limites que o tempo todo estão mudando. Uma hora pode, outra hora não pode. Uma pode, uma hora, outra hora não pode. O pai diz que sim, a mãe diz que não. E nenhum dos dois tem uma posição final. Então, o que acontece? Isso aí faz com que aquela pessoa insegura, hesitante, que tem dificuldade para tomar decisões, apareça. Por quê? Porque tudo que ela quer fazer, ela fica também ali gerando esse próprio conflito nela mesma. Ela aprendeu que é natural isso. Já pensou? São pessoas que, às vezes, quando vão chegar na fase adulta, elas estão o tempo todo com a guarda levantada, sabe? Armadas. Se preparam, vão buscando sim, mas estão preparados para o não e fica ali naquela hesitação e muitas vezes são pessoas que têm um problema sério de identidade, porque não teve segurança, não teve constância emocional, nem de limites para poder desenvolver a personalidade, para se individuar.
de modo suficiente. Ora estava se endividando numa direção, outra estava se endividando na direção contrária. Então, você tem aqui uma pessoa hesitante. Ó, se você é hesitante, talvez é porque na sua infância, se você é hesitante, tem todo ali, parece que está andando com freio de mão puxado, muitas vezes pode ser porque na sua infância tinha esse conflito de limites. Ora podia, ora não podia. Aí as duas coisas aqui, puxando. Aí você se torna instável, sabe? Vem aquela insegurança quase natural. Porque ora podia, ora não podia, ora podia, não podia, ora podia, não podia. Um pode dizer que sim, o outro dizer que não. Um pode dizer que não, aí o outro, mesmo sem falar, né, abertamente, agia na direção contrária. Aí você vê uma pessoa insegura sendo formada. O que mais pode acontecer na nossa infância que vai mexer com as nossas habilidades de colocar limites, tá? O trauma. E às vezes também tem traços de caráter mesmo, tá, gente? De personalidade nosso. Vitor, qual é a diferença da personalidade e do trauma? Como que os dois influenciam? Personalidade é porque às vezes tem pessoas que realmente elas são mais irresponsáveis e tem pessoas que são mais responsáveis. A atitude repetitiva delas, natural, é essa. Isso é personalidade que eu estou falando. Tá? Então, é nesse sentido, acontecimentos repetitivos que vão acompanhando você ao longo da vida, junto com decisões suas, que geram pensamentos, sentimentos, comportamentos e vão alimentando aquele fator ali. Agora, e o trauma? O trauma, ó, vamos lá, só uma comparação interessante. Ó. Personalidade é como se você tivesse uma floresta e cada dia você vai lá e corta uma árvore, tá? E aí você, depois de um tempo, você desmatou uma parte grande que aí você consegue ver, opa, tá faltando. Então, é como se fosse esse desmatamento, nesse exemplo, ele é a formação da personalidade, ele é a formação dos seus limites, dessa colocação de limites saudáveis. Aí, o que é o trauma? O trauma é um trovão que cai no meio da floresta e derruba um monte de árvore de uma vez, em áreas que muitas vezes nem estavam sendo desmatadas. E aí altera toda a forma ali como a floresta se apresenta. Mata animais, mata vegetais, derruba árvores, queima. Então, o que é o trauma? É esse acontecimento com extremo impacto negativo numa pessoa. Então, agressões sofridas, abusos, doenças debilitantes, traumas financeiros, né? Essa dificuldade financeira extrema, isso aí mexe com a gente de uma forma muito forte, não só ali na infância, mas também nas outras fases da nossa vida, né? O trauma, ele sempre tem essa característica, muitas vezes, de reconfigurar muita coisa na nossa cabeça, e especialmente a nossa crença sobre o mundo ser um lugar seguro e sobre ter controle da vida, porque, de fato, você muitas vezes não tem controle sobre as situações traumáticas. Só que aí, como você não tem controle, você começa a achar que assim como você não tem controle sobre aquela situação traumática que aconteceu com você não tem controle sobre várias outras coisas da sua vida. E por isso, a vida entra num descontrole como um todo. Aí, isso na infância gera muitos problemas de limites. Na fase adulta, também. Às vezes a gente entra em problemas com limites, em problemas emocionais pessoais e de relacionamento por conta de traumas que a gente vive no trabalho, na família, com filhos, no relacionamento. Se explica porque que às vezes a gente tá tão bem, mas acontece uma coisa e ali a gente começa a se sentir mal. Aí lembra, gente, que eu venho falando aqui, né? Se você percebe que você está com uma rocha nas suas costas, que vai ter um peso esmagador, tem que procurar alguém para dividir. Tem que procurar, isso é saudável, vai fazer a diferença. Então, é assim que os limites são formados. A partir da próxima aula, nós vamos entrar nas 10 leis dos limites. A gente vai falar de 5 leis na próxima aula. Na outra aula, vamos falar de mais 5 leis. E na última aula, nós vamos falar de aplicações, de sinais que a gente está vendo dessas leis aí. Pode ser que a gente exceda as 8 aulas. É isso, gente. Para hoje, esse é o conteúdo. Eu vou encerrar a gravação agora. Quem está me assistindo na gravação depois, muito obrigado por sua presença, mande suas dúvidas aí. E quem está aqui agora no presencial, a gente vai seguir para o momento de perguntas e respostas.